uma completa porcaria? Não. Mas assim, poderia ter sido um pouco melhor. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Carol Ambrosio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vou falar de todas as leituras que eu fiz no primeiro trimestre desse ano. Não foi o melhor trimestre da minha vida, mas tá tudo bem. Eu só espero que nos próximos trimestres eu consiga encontrar mais livros favoritos, porque só tiveram 2 livros que eu favoritei, dei 5 estrelas nesses primeiros 3 meses. Vamos passar por todos eles em ordem crescente, ou seja, do pior para o melhor. Mas antes, vou falar rapidamente do livro que eu abandonei, que foi O Concorrente, do Stephen King. E eu preciso deixar claro que quando eu abandono um livro, não é porque eu estou odiando ele normalmente. É só porque eu não estou conseguindo me conectar com a leitura ou não estou conseguindo me importar com nada. Eu sei que eu vou demorar um século para terminar aquilo ali, porque não tá me engajando, e aí é melhor eu parar. Mas normalmente eu não acho os livros que eu abandono ruins. E aí foi exatamente isso que aconteceu aqui. Eu acho que eu demorei 2 semanas para ler 10% só, e é muito pouco para mim. Tava até interessante, mas não o suficiente para eu conseguir pegar o livro, me interessar e ler mais. Tava assim, ai, tenho que pegar, ai, tenho que pegar. Então, larguei mão. E aí eu acho que eu vou só assistir o filme, então. Eu tava querendo ler antes de assistir o filme, mas eu vou só assistir o filme mesmo. O contexto desse livro é que se passa num futuro distópico, eu acho, lá nos Estados Unidos, em que as conglomerações tomam conta de tudo, e aí, para você ter dignidade para qualquer coisa, para você ter acesso a qualquer coisa básica, né? Você precisa se inscrever em jogos que são televisionados para conseguir alguma coisa. Tem vários níveis e dificuldades desses jogos, desses reality shows de jogos. E aí você vai se inscrevendo, vai passando ou não, e o nosso protagonista acaba passando para o pior, que praticamente ninguém ganha. Ele nem tinha começado direito o jogo dele quando eu decidi abandonar. Mas é isso. Tá, agora vamos passar para os livros que eu efetivamente terminei e consegui dar uma nota, uma avaliação, tenho o meu parecer. O pior de todos que eu li foi Mulher em Queda, da Colleen Hoover. Não vou me estender nesse, porque eu acabei de soltar um vídeo só sobre ele, detalhando tudo, o que tem de horrível ou inútil nele, os meus problemas com ele, etc, etc, etc. Vai lá ver, por favor. Mas é basicamente sobre uma escritora famosinha que teve o seu livro mais popular adaptado, e aí nessa adaptação teve uma polêmica, e ela foi cancelada, e aí ela tá tentando escrever um livro novo, e aí ela se mete no meio do nada numa cabana, do lago, pra escrever, pra pegar inspiração, mas ela não vai estar sozinha, porque um policial gostoso aparece. Ele foi vendido como um thriller viciante, eletrizante, e ele é tudo menos um thriller. Eu fiquei muito brava, porque assim, eu odiei Verity, mas eu consigo conceder que é mais um thriller, um suspense do que esse livro aqui. Esse livro não acontece porcaria nenhuma, é basicamente um romancezinho meio tóxico, de gente chata, insuportável e com uma grande reclamação de hater. Ai, ó, preguiça, preguiça, ela não calava a boca disso, e ao mesmo tempo não trabalhava mais nada naquela porcaria, enfim, é chato. Vou dizer outra coisa, tem gente que eu vi elogiando a evolução da escrita dela, falando que melhorou dos últimos livros, que finalmente teve uma grande evolução, blá 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 blá. Não senti isso, eu achei a mesma coisa que eu vi em Verity. No vídeo lá eu também destrincho isso, falo os pontos que se parecem e por que eu acho que não mudou nada. Segue sendo muito ruim a forma como ela escreve, a forma como ela desenvolve as coisas, porque ela não desenvolve, e ela só fala, ela não demonstra, enfim. Pra mim, esse livro não deveria nem existir, deveria ter ficado com ela fazendo terapia. Ah, e eu dei 1 estrela, tá? Pra esse livro, se não ficou claro. Agora vamos passar para o livro que eu dei 2 estrelas. Que assim, eu já fiquei um pouquinho mais satisfeita com esse, mas ainda assim achei bem ruim e eu tô me irritando muito com o plot twist desse tipo de história, dessa autora, no caso, e eu tô falando de A Inquilina, da Frida McFadden. Eu já li acho que uns 7, 8 livros dela e eu não consigo gostar de nenhum. O máximo que eu dei pra algum livro dela foi 3 estrelas. Tem muita coisa específica nela que me irrita pra caramba, mas eu ainda tenho uma curiosidade mórbida e eu quero ficar
lendo os livros dela pra saber o que ela vai colocar naquele, se ela talvez vai fazer alguma coisa diferente, ou se eu finalmente vou encontrar alguma coisa que eu gosto dela, porque ela é super popular, então eu quero tentar, mas, né, tá difícil. Esse aqui me intrigou um pouquinho mais porque o ponto de vista não era de uma mulher sonsa, era de um carinha chato. Então, assim, pelo menos ela estava trabalhando alguma coisa diferente, uma perspectiva diferente, mas ela entregou novamente o tipo de plot twist e reviravolta que está me irritando muito, que ela coloca em praticamente todos os livros dela, que é uma das personagens femininas proeminentes daquela história vai ser, na realidade, a surtada, a vilã, a maluquinha, a que faz coisa ruim. Todos os livros dela, não importa qual que você pegue, vai ter uma revelação de uma das personagens femininas daquela história sendo, na real, surtada. Então, eu tô pegando bode real, e aí foi por isso que eu até abaixei mais a minha nota, porque tava um pouco mais interessante no restante. E esse livro é sobre um carinha que acaba perdendo o emprego dele, onde ele recebia bastante. E aí, pra ele e a esposa dele não perderem a casa e tudo que ele já tem, eles precisam encontrar uma inquilina, alguém pra morar ali com eles, pra dividir o aluguel e etc. Até ele encontrar um emprego novo. E aí vai acontecendo coisas. Eu não gosto tanto de dar muitos detalhes sobre suspense, porque aí pode estragar, né, a experiência do outro. E esse vídeo não é pra ter spoilers, então é isso. Vamos para o próximo. O próximo livro eu dei 2,5 estrelas, mas eu preciso deixar muito claro aqui que foi puramente sobre a minha experiência. O livro em si, ele é muito bom, ele é muito icônico, ele tem uma qualidade absurda na escrita e na ambientação, e eu tô falando de Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Calma. Ele, como eu falei, é objetivamente muito bom, faz super sentido muita gente amar ele, e ele vai contar a história de uma família por gerações, praticamente. E eu li esse livro por conta de um clube do livro que eu participo. E eu fiquei super ansiosa quando eu vi que o livro da Isabel Allende ganhou na votação lá. E eu falei, não, eu acho que esse livro vai ser 5 estrelas pra mim. Sempre quis ler os livros dela, acho ela maravilhosa. Já li o livro de não ficção dela, que é Mulheres da Minha Alma, gostei muito. Então, tava muito ansiosa. E aí acabou sendo, acho que, a minha maior decepção do ano. Mas é puramente pela minha experiência, porque assim, nesse livro tem um ponto de vista, não é o único ponto de vista, mas tem um ponto de vista que é de um macho escroto, absurdo, insuportável, vil, todas as coisas horríveis que você pode imaginar que um macho escroto faça, ele faz, e eu tenho que estar na mente dele, e eu já tô entendendo que toda vez que um livro tem o ponto de vista desse tipo de macho, eu tenho uma experiência horrível com o livro. Foi a mesma coisa que eu senti quando eu li A Vegetariana, da Han Kang. Reconheci os temas que ela queria trabalhar, achei que ela tinha uma escrita absurda, uma ambientação muito foda, que ela era muito inteligente na forma como ela escrevia e abordava as coisas, mas foi tenebroso, quase traumático aquele livro, e eu tive que dar 2 estrelas porque foi horrível estar na mente daqueles caras nojentos. E aí a mesma coisa aqui, toda vez que aparecia o ponto de vista desse cara, eu queria tacar o livro pela janela, eu queria gritar, eu queria socar o carinha, tava horrível. Tem até mais um exemplo de livro que também me fez sentir assim, que eu consigo lembrar agora, que é Casamento Perfeito, da Geneva Rose. Insuportável. Enfim, desse livro vai ser isso, eu não vou falar muito mais. Não se prendam à minha experiência. Tudo bem que tem, tipo, 2 pessoas assistindo esse vídeo. Não vai afetar demais. Não se prendam à minha experiência, é muito pessoal, não é todo mundo que vai se sentir assim, não é todo mundo que vai se sentir tão afetado por um negócio desses. Ainda deem uma chance pra esse livro, porque tem muita gente que ama e ele merece todos os elogios que ele recebe. Uma coisa muito legal é que rendeu muito papo bom lá na nossa reunião do Clube do Livro. Foi bem legal, foi bem edificante e divertido. Daí agora a gente já sobe para 3 estrelas. Os próximos livros são tudo 3 estrelas. E eu vou começar trazendo um que eu até gostei mais quando eu terminei ele, mas depois eu comecei a me incomodar com coisinhas a mais. E aí eu vi as alegações de uso de IA nesse livro, tanto que atualmente ele está fora das prateleiras. E eu tô falando de Shy Girl, da Mia Ballard. É um livro que tinha acabado de ser lançado lá fora. Ele foi lançado independente, eu acho, ano passado, e aí estava sendo lançado de forma tradicional por uma editora e tal esse ano. Só que agora não tá mais, por conta das alegações de uso de IA. Então, assim, deixei no 3 estrelas para não ser completamente injusta com a Carol que leu o livro.
mas ele não é tão bom assim e vai dar pra perceber que é IA, é um pouco forçado. E eu também, na real, senti que pela história que ela construiu aqui, o final precisava ser um pouco mais catártico, sabe? Precisava ter um pouquinho mais de catarse ali, alguma coisa mais acontecendo com todo mundo, um final mais finalzão assim, pra satisfazer depois de ver tanto comportamento problemático e tanta sofrência que a protagonista sofre. Repetir as palavras aqui, mas dane-se. A história é sobre uma mulher, uma jovem, que não tá tendo dinheiro pra nada, não tá conseguindo emprego direito, e aí ela acaba se inscrevendo num site de Sugar Daddy. Eu não lembro se o site era de Sugar Babies ou se era site de Sugar Daddies, mas enfim, ela tenta arranjar um Sugar Daddy pra conseguir pagar e tal, e aí ela encontra esse cara que pede pra ela agir como cachorro enquanto eles estão juntos. Só que isso vai escalonar de uma forma um pouquinho mais bizarra e ela acaba tendo que ser uma cachorra por anos. Enfim, é meio bizarro, tem umas temáticas interessantes, só que eu acho que ela não mergulhou 100% para trabalhar tudo, e no caso, né, tem uso de IA. Vamos agora pro próximo livro, que eu dei 3 estrelas, que foi Sou uma Tola por Te Querer, da Camila Souza Viado. Gosto muito dessa autora, o outro livro que eu li dela, que é o Parque das Irmãs Magníficas, que agora se chama As Malditas, é muito bom, gosto muito, eu lembro de ter dado 5 estrelas para esse livro. Agora, esse aqui, ele é uma coletânea, né, são vários contos, assim, meio brisados, e eu preciso frisar aqui que esse livro é brisado. Eu sinto que para absorver tudo que ela queria trabalhar aqui, eu precisava ter comido um cogumelo. Eu li esse livro lá em janeiro, então eu não lembro dos detalhes de cada conto. Tiveram alguns que eu gostei pra caramba, tiveram outros que eu não gostei nem um pouco, e a maioria eu, na real, saí meio. O que que eu li? Consigo entender? É meio cru, assim, visceral, realidade escancarada na sua cara, mas ao mesmo tempo tem umas brisas psicodélicas. Eu abracei depois de um conto lá, e aí eu só fui, mas não fui compreendendo tudo. Eu acho que ele tem um público específico que vai amar esse tipo de história. Não foi muito pra mim, mas ao mesmo tempo não achei ruim. Teve uns 2 contos lá que eu amei, achei muito foda. E só pra trazer um pouco de contexto, né, das histórias, que eu não vou conseguir falar sobre o que é cada um, porque é cada um negócio aleatório, mas são histórias que trabalham muito as vivências trans, principalmente na Argentina, porque a autora é uma autora trans argentina. Eu achei muito justo a forma como ela retratava tudo, porque ela não endeusava ou romantizava, mas ela também não esculachava e tratava elas como inferiores ou tudo mais. Foi muito justo e respeitoso, sabe? Todos os contos pareciam muito respeitoso com as vivências dela, seja como prostituta, seja como várias coisas diferentes, tá? Agora vamos falar do próximo, que eu dei 3 estrelas, que foi Um Amor Incômodo, da Helena Ferrante. É um livro sobre uma mulher que, depois de perder a mãe, começa a caçar história da mãe, procurar pessoas que interagiam com ela, para meio que lidar com o luto dela. Porque ela tinha uma relação muito conturbada com essa mãe, não era das melhores. A mãe, se eu me lembro bem, se levou de arrasta. Eu sinto que essa autora trabalha temas muito desconfortáveis, de uma forma bem escrachada. Não consegui amar o livro, eu não me conectei tanto com a personagem, achei ela um pouco chata. Não sei, não me prendeu tanto, mas eu tava lá vendo, eu achei que ela levantava pontos muito legais, ela consegue ser muito visceral, né, com alguns temas que ela trabalha, mas sei lá, não foi o livro que eu esperava que fosse. Ficava fazendo a mesma coisa e passando por pessoa e pensando e lembrando da mãe, e aí passando por pessoa, pegando coisa que remete a ela. Eram várias coisas aleatórias que ela ia jogando, e algumas coisas funcionaram bem pra ela tratar daquela forma, mas outras coisas eu fiquei assim, é. Mas é isso, eu ainda quero experimentar mais coisas dela, porque eu sinto que eu vou amar alguma coisa dela, mas eu ainda não cheguei a amar alguma coisa das que eu já li. Mas tá tudo bem. Vamos agora pro próximo livro, que eu já tenho físico, que é O Massacre da Família Hope, do Riley Sager. Esse é o meu primeiro contato com esse autor. Eu tinha um pouco de receio, porque ele é um cara careca que escreve sobre o ponto de vista de personagens femininos, e às vezes eu tenho preguiça de pegar livro que é assim, mas pelo menos na primeira metade ou nos primeiros
60%, eu, na real, tava gostando muito desse livro. Eu achei que eu não fosse gostar, mas aí eu comecei a ler, e aí eu fiquei super viciada, intrigada e super queria saber o que ia acontecer, a evolução. Eu achei que ele fez uma ótima ambientação do período e desse negócio meio gótico, assim, nessa casa no meio da colina, lá em cima, isolada, blá blá blá. Muito legal. Só que aí ele começou a jogar as revelações, e aí ele não parava de jogar revelações, e aí eu comecei a pegar bode de tudo. Cara, teve umas coisas aqui que eu falei, cara, já deu, não precisava mais. Ele foi além do necessário. Uma ou outra era até interessante, mas aí depois descaralhou por completo, fiquei um pouco irritada. E aí, o nível que era de provavelmente 4 estrelas e meia que eu ia dar, acabou caindo pra 3. Mas os primeiros 60% eu fiquei super intrigada, eu tava super gostando. Eu fiz um mini vlogzinho nas minhas redes lendo, meio que trazendo o que eu achava que ia acontecer, né? As minhas. Oxi, como é que fala? Ai, gente, esqueci. Mas enfim, eu adivinhei algumas coisas quando eu tava fazendo os vídeos e ao mesmo tempo errei os detalhes dessas coisas. O que eu gosto quando acontece isso. Ainda saio satisfeita da história, mesmo tendo adivinhado algumas coisas que acontecem. Porque eu não ligo de adivinhar, eu só gosto de ser surpreendida com os detalhes de como chega naquilo. Essa história é sobre uma cuidadora de idosos que consegue o trabalho como cuidadora da velhinha dona dessa mansão chique lá em cima do penhasco, no meio do nada, que agora está em decadência, essa casa, mas que era de uma família muito rica, muito proeminente, e todo mundo dessa cidade conhece essa veinha porque ela é supostamente a responsável pela morte do resto da família dela. Ela não é oficialmente culpada pelo desvivamento de todos os membros da família dela, mas todo mundo acha que é ela, porque só tinha ela lá. E a gente tá falando de mãe, pai e irmã. É. Bem legal, até chegar na parte das revelações finais. Os últimos 30% foram absurdos. Absurdos. Não deu pra mim. Mas é isso. Vamos pro próximo. O último livro que eu dei 3 estrelas foi O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. Eu sei que é um clássico que muita gente ama. Eu acho que ela teve muito brilhantismo em trabalhar certos temas que ela trabalha aqui. Gostei dessa parte, só que eu achei a história um porre. Tava muito desconectada de tudo, e aí ao mesmo tempo nada acontece. A gente passa essa história por várias décadas, desde a infância da Catherine e do Heathcliff até a adultez lá dos filhos e tudo mais. Mesmo que muita coisa acontecia, nada acontecia e era tudo da mesma coisa, e aí eu pegava um pouco de bode. Mas assim, o livro ainda tem muito brilhantismo, como eu falei. Ela teve muito talento e muita audácia em trabalhar esses temas que eram muito tabus naquela época. Gente, isso aqui é de 1840, não é? E vamos, né, destacar e vamos, né, falar que esse livro não é uma história de amor. O Heathcliff não é branco e parte do peso dessa história e das problemáticas que ela trabalha nessa história envolve justamente ele não sendo branco, ele sendo tratado como outro porque ele não é branco. Enfim, é um livro muito pesado sobre trauma geracional, abuso, sobre preconceito, sobre relacionamentos de codependência tóxicos. É um livro que segue sendo muito atual e muito importante de ser lido e trabalhado e lembrado. Eu só realmente tenho preguiça de livro que não acontece nada e só tem gente sendo insuportável. Mas 3 estrelas é bom. Tá, galera? 3 estrelas ainda é positivo. Agora já vamos para 3 estrelas e meia. Vou começar com Sussurros do Passado, do Charlie Donnelly. Cara, eu sempre achei que ele era ela, que esse autor era o nome de uma autora. E eu sempre tive um pouco de receio de ler os livros dele, mas eu herdei esse livro aqui do meu tio, e aí eu fiquei, cara, acho que eu vou experimentar. E eu gostei. Eu tava com receio, em parte, por ele ser um carinha que ia escrever pelo ponto de vista de mulheres. Mas eu achei que ele foi muito respeitoso e ele conseguiu construir uma personagem principal bem completinha, sabe? Eu achei que foi bem legal. Gostei do mistério. Achei um pouquinho básico na evolução do plot e tal, até chegar nas revelações. Achei estável e sem colocar nada muito arriscado ou mais complexo. Esse livro é sobre uma médica que está se especializando, acho que é para ser uma médica legista, e aí parte da pesquisa dela é identificar coisas genéticas para ajudar
a resolver casos que ficaram em abertos do passado. E aí ela acaba meio que tendo que fazer essa pesquisa com ela mesma, porque ela foi adotada e ela veio de uma família que tem um caso de morte e desaparecimento dos pais dela, e aí ela volta a se conectar com essa família que ela não sabia que existia, que ela não sabia que ela fazia parte, e aí ela tá fazendo a pesquisa dela, e ela ajuda a identificar tudo que aconteceu, e aí vai evoluindo. Eu acho que eu li esse livro em janeiro ou no início de fevereiro, então eu não tô lembrando dos detalhes agora. Eu gostei bastante, é um livro super fácil e rápido de ler, não é longo, e eu quero muito agora ler mais coisa dele. Achei bem sólido, bem legal, só não é um livro digno de 5 estrelas, mas vou ler mais. O próximo livro que eu dei 3 estrelas e meia foi Anatomy of an Alibi, da Ashley Elston. É a mesma autora de A Primeira Mentira. Um livro que é um pouquinho... Você tem que abraçar a história pra parecer que é crível, mas que eu me diverti pra caramba. Eu gostei pra caramba do livro. Foi ótimo a experiência lendo ele. E aí eu fiquei super intrigada pra ler as próximas coisas dela. E aí esse livro foi lançado esse ano. Eu consegui o e-book desse livro e eu gostei bastante. Eu só achei que faltou um negocinho a mais na parte final para conseguir ficar mais completo. Que a gente meio que começa no final, quando tudo acontece, e aí depois a gente volta pro começo, vai fazendo uma contagem regressiva, mas ao mesmo tempo a gente também volta pro presente e vai crescendo, e aí vai culminando até a gente chegar no mesmo momento e entender tudo. Eu achei que ela foi construindo a história e a evolução da história de uma forma muito fresca. Não sei, eu achei. Não consigo dizer que é única, mas é muito menos utilizada e ela fez isso bem. Eu achei que ela foi trazendo a evolução da história de uma forma bem legal. Não consigo lembrar dos detalhes dessa história. Cara, eu fugi, eu já esqueci. Acho que em parte é por isso que eu não consigo dar 5 estrelas. Mas são duas mulheres que se encontram e acabam decidindo trocar de lugar para se ajudarem. Me sinto até mal de ter que terminar assim essa resenha, porque eu achei que eu fosse lembrar mais do que acontecia nesse livro, mas eu não tô lembrando. Mas é legal, gente. Esperem sair aqui no Brasil que vocês vão gostar. Agora chegamos na aba de 4 estrelas. Começando por Tudo que eu sei sobre o amor, da Dolly Alderton. Eu vou ser bem honesta, eu acho que se eu lesse esse livro em um outro momento, eu ia dar no máximo 3 estrelas, porque é basicamente uma mulher branca britânica descolada sendo diferente. Eu sou aventureira, vivo a vida no limite. Ela trouxe muitas conversas legais sobre amizade e a evolução dela com a forma como ela queria ser uma amiga, e foi um retrato bem honesto da evolução dela como pessoa, de como ela enxergava relacionamentos e como ela começou a valorizar mais e mais as amizades. É um livro de não ficção dessa autora, e ela traz essa perspectiva dela desde a época que ela era uma adolescente até ela fazer os 30 anos dela, então vai mudando muito, vai evoluindo, a gente vai vendo uma nova pessoa adulta se formando e respeitando cada vez mais as pessoas que estão ao redor dela. Não deu para dar 5 estrelas também, porque ela inseria aqui umas coisas que era para ser, diferentona, engraçadinha, mas para mim poderia ter ficado sem, que eram algumas receitas bem detalhadas, aleatórias, e aí outros eram alguns e-mails fictícios que pessoas mandaram para chamar para eventos que ela já foi. Era tipo ela imaginando como que essa pessoa pensou que era para ser, e aí fez lá, engraçadinha, mas não achei graça. Eu acho que eu só dei 4 estrelas mesmo porque eu me conectei com pontos específicos e acabei marcando bastante coisa, mas não é tão icônico e groundbreaking. É isso. Aí o próximo livro que eu vou falar é Mocha, da Monica Kim. Ela escreve livros de terror. O primeiro livro que eu li dela, eu abandonei, porque tava achando muito chato e não tava me conectando com nada. Tem pontos interessantes, mas eu não consegui prestar atenção, e aí eu larguei mão, porque eu sabia que eu ia levar 2 meses pra terminar aquilo. E aí ela lançou esse novo livro esse ano, e eu fiquei intrigada, porque, ela é descendente sul-coreana, então ela sempre aborda muito da cultura coreana. Esse livro em específico se passa até na Coreia. E 2, ela ia trabalhar
o ponto das câmeras escondidas, que meio que virou uma febre lá na Coreia do Sul, uma febre bem errada, né, no caso, que acabava sendo vazado vários vídeos íntimos, porque tinha câmera em tudo quanto é lugar, em quarto de hotel, em banheiro, então ela ia trazer esse aspecto da cultura coreana e trazer essa polêmica das câmeras escondidas para um lugar do terror. E eu só dei 4 estrelas porque eu senti que ela não trabalhou terror tão bem. Quer dizer, ela teve uma ideia ótima, só que eu acho que ficou muito no superficial e ela não mergulhou nesse terror. E aí, no final, ela precisava ter entregado um final mais potente. Sendo que, pela ideia, pela premissa, pelo que ela estava trabalhando, porque ela trabalhou algumas temáticas ali que ela queria abordar de uma forma muito boa. Foi muito complexo, ela desenvolveu muito bem. Só que aí no final ficou, sabe, poderia ter sido um boom e foi sabe, um estalinho no chão. O livro é curto, então eu nem vou falar muito mais, mas foi uma experiência muito legal. Só poderia ter dado uma explosão um pouco melhor no final e aí mergulhado em fundo no terror. Mas segue sendo um livro muito bom, recomendo. Eu li uns 3 clássicos nesse trimestre, e aí teve um, né, que ficou em 3 estrelas, mas os outros 2 estão todos aqui com 4 estrelas, gostei pra caramba. Vou começar falando de A Metamorfose, do Franz Kafka. É um livro super curto que eu peguei para escutar numa tarde e não sabia se eu ia amar ou não. Acabei adorando, eu achei um humor meio mórbido, trouxe muitas reflexões muito interessantes sobre pessoas trabalhadoras, sobre você acabar mergulhando no trabalho e ser apagado pelo trabalho. É aquele papo lá de você só vai ter valor se você for útil de alguma forma. E achei que ele trabalhou muito bem aqui, trouxe um humor que eu não estava esperando que ia ter. Foi uma ótima leitura, eu adorei. Nunca soube se eu ia gostar ou não. Eu lembro que eu tentei uma vez ano passado, mas eu acho que eu não tava com a cabeça para prestar atenção, então eu larguei mão. E que bom que eu peguei de novo esse ano para ler, porque acabei gostando e indicarei para várias pessoas. Daí o último livro que eu dei 4 estrelas, que também foi um clássico, é o Conto da Aia, da Margaret Atwood. Acho que todo mundo está precisando ler esse livro aqui, hoje em dia. Meu Deus do céu, em que mundo estamos? Mas se você não sabe muito desse livro, ele é uma distopia onde os Estados Unidos foram tomados por fundamentalistas cristãos, e aí todas as mulheres são segregadas em níveis de utilidade, e aí as únicas que ainda conseguem engravidar são transformadas em aias para servir as famílias dos ricos, dos poderosos, dos militares, dos políticos, como cucumbinas. É assim que fala? Elas vão passar por ritos meio bizarros, mas que a religião explica, para poder ter o filho dessas famílias ricas, porque as mulheres dessas pessoas não podem ter, e aí elas também não podem ter opinião em nada, elas não fazem porcaria nenhuma, não podem escolher nada. É um clássico que todo mundo precisa ler, todo mundo precisa ler de forma crítica e prestar atenção no que está acontecendo aqui e no que todo esse tipo de pensamento pode acarretar para todo mundo, não só para as mulheres, mas principalmente para as mulheres. Eu só não dei 5 estrelas porque eu achei muito parado. Não tem grandes coisas acontecendo, mas é um retrato super foda, com uma escrita muito boa. Seguirei indicando para as pessoas. Agora, falar rapidamente do livro que eu dei 4 estrelas e meia, para chegar nos meus favoritos, porque esse livro, ele na real, ele é muito curtinho, e eu tô falando de Casas Vazias, da Brenda Navarro. Ela é uma autora do México, se eu não me engano, e é um livro que não tem nem 150 páginas, e é basicamente a história sobre 2 mães um pouco diferentes uma das outras, mas que por conta de uma tragédia acabam tendo suas histórias entrelaçadas. Ó, falei bonito. Não falo muito mais porque eu acho que você precisa vivenciar qual que é a tragédia e como que elas estão conectadas, porque é parte da potência do livro. A forma como essa autora conta essa história tem muita carga emocional e ela consegue transmitir isso na escrita dela de uma forma muito absurda. Eu me senti muito impactada desde o começo dessa história, as emoções que ela descreve, a forma como ela vai contando e os detalhes que ela insere na escrita dela me deixavam muito carregada todo momento que eu lia. É um negócio pesado, triste, trágico, mas ao mesmo tempo muito delicado e cheio de nuances. Então você não vai ver aqui mães perfeitas
mães romantizadas. É um retrato bem complexo e triste do que é ser mãe. E agora vamos falar dos meus favoritos, os 2 livros que eu dei 5 estrelas nesses 3 meses. E um deles foi uma grande surpresa, eu acho que esse daqui vai entrar na minha lista de maiores surpresas do ano, que é Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay. Eu digo que é uma das maiores surpresas porque eu não sou fã de livros que são escritos dessa forma que parece um pouco poesia. Nunca funciona muito comigo e eu acho que sempre falta alguma coisa. Porém, entretanto, todavia, essa autora aqui conseguiu transmitir uma carga emocional e me deixar impactada com as poucas palavras que ela usou. Então, fiquei muito feliz desse livro ter mexido tanto comigo, e é basicamente a história de uma família disfuncional contada pelo ponto de vista da filha. Leiam, eu acho que eu nunca vou parar de indicar esse livro e eu quero muito ler os outros livros dela, porque se esse aqui me entregou isso, os outros que eu vejo até mais gente elogiando, pô, preciso ler, pra ontem. E é um livro que você lê muito rápido, muito rápido. Ele só não vai sair tão rápido assim da sua mente. Vamos agora falar do meu livro favorito do trimestre, que tava difícil, mas não tinha como ser outro. Calma aí. Warbreaker, do Brandon Sanderson. Cara, que maravilha e que bom que eu me aventurei a ler esse calhamaço. Eu tenho muito medo de ler os livros dele, porque a maioria são séries intermináveis e também são livros gigantes. Só que, né, se a gente pega esse aqui em comparação com aquele Caminho dos Reis e os outros livros daquela série, isso aqui é fichinha, mas eu não tenho tanto costume em ler tanto livro acima de 500 páginas, então foi um investimento. Passei grande parte de janeiro lendo ele, mas estou 110% satisfeita, amei de paixão. Isso aqui é uma mistura de deuses que vivem com os meros mortais, é tipo uma religião viva, né? Porque você tá vendo eles e você adora eles, só que eles não são figuras viajadas, eles estão ali, e aí tem um sistema mágico que depende de cores, mas essas cores parecem estar atreladas mais à vitalidade das pessoas, porque você pode vender o seu sopro, você pode adquirir o sopro das outras pessoas, e aí você trabalha com as cores, e quantos mais sopros, mais você consegue mexer e fazer magia com as cores. É uma mistureba que eu adorei. O Brandon Sanderson, ele tem uma capacidade absurda de construção de mundo e de construção de plot. Eu acho que ele faz histórias muito redondinhas e muito bem trabalhadas, muito bem amarradas, assim, e foi maravilhoso. Amei ter começado o meu ano lendo esse aqui, porque esse aqui foi o primeiro livro que eu li e olha só, foi o meu favorito até agora. Acho que é por isso que não dei muitas 5 estrelas depois, porque, né, começando com esse aqui não tem como alcançar tão fácil. Mas é isso, essas foram as minhas leituras do trimestre, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Coloque aqui nos comentários se você já leu alguns desses livros, o que você acha deles. Não se esquece que eu gosto de conversar sobre as leituras, tá? Eu não tô aqui pra falar com uma parede. Lembrem de me seguir nas redes sociais, porque eu também crio conteúdo lá e eu sou bem ativa lá. Se inscrevam no meu canal, por gentileza. Deem um like nesse vídeo, vão ver os outros conteúdos que eu já tenho. E é isso. Obrigada por me assistirem até aqui. Um beijo. Até o próximo vídeo.